Mensagem de Deus. Olá, amados. Estamos retornando com a boa palavra de Deus para a sua vida, o seu coração e a sua família. Um texto lindíssimo nós encontramos no Evangelho que João escreveu, Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 17, versículo também 17. Diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Bem, meus amados, o capítulo 17 do Evangelho segundo João registra a oração sacerdotal de Jesus. E nesta oração de intercessão, o Senhor Jesus pedia pelos seus discípulos e por todos aqueles que iriam crer nele. E o Senhor Jesus Cristo fez um pedido muito especial. Ele pedia ao Pai que o Pai santificasse os seus discípulos e que esta santificação fosse através da palavra, a palavra de Deus. Quando ele disse ao Pai, santifica-os na verdade, ele estava, em outras palavras, dizendo que eles sejam teus por meio da verdade. Porque a palavra santificação significa separação. E Deus estava separando, dentro dos seus propósitos, homens para que lhes pertencessem como propriedade particular. De formas que, quando nós lemos a palavra ou termo verdade, no grego esta palavra significa aletheia, que de uma forma objetivamente é verdade em qualquer assunto ou consideração. Isso significa também que a palavra de Deus está em todos os lugares e ela tem solução para todos os nossos problemas. A palavra de Deus, na sua maior extensão, a verdadeira noção de Deus, que é revelada à razão humana, sem sua intervenção sobrenatural. A verdade, tal como ensinada nas igrejas, também nas aulas de religião, nas escolas, quando ali os professores procuram transmitir a boa palavra, a genuína palavra de Deus, na sua forma original, como hoje tivemos a boa aula do professor Hodgson. E na forma subjetiva, nós temos a verdade como excelência pessoal. Isso nos traz o conhecimento da sinceridade de mente, de livre, de paixão, de pretensão também, ou de falsidade ou engano. Você não encontra esses fatores na palavra de Deus. Ela é realmente pura. Quando ele disse, a tua palavra é a verdade, é uma forma afirmativa. Jesus faz uma declaração ao Pai de forma afirmativa. A tua palavra é a verdade. A palavra no grego significa logos. Logos é verbo. E esse verbo está na segunda pessoa da Santíssima Trindade. E nós encontramos num estudo mais profundo que Jesus é a palavra de Deus, a sabedoria divina. João escreve a respeito desse assunto no capítulo 1, versículo 1 também, quando ele retrata que no princípio era o Verbo estava com Deus
e o Verbo era Deus. No princípio era a palavra de Deus, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Você encontra esta versão na Bíblia NVI, a nova versão internacional. A palavra de Deus como pessoa, Jesus Cristo, como eu disse anteriormente, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Às vezes, a Bíblia refere-se ao Filho de Deus como a palavra de Deus. Você encontra esse texto em Apocalipse, o livro da Revelação, é o último da Bíblia, na forma ou na ordem conforme escrito está. 19 é o capítulo, versículo 13. João, ele vê o Senhor Jesus ressurreto no céu, e ele diz, está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é a Palavra de Deus. De modo semelhante, no começo também do Evangelho de João, temos, no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Eu estou repetindo isso para que fique bem gravado na sua mente, no seu coração. É claro que João estava falando aqui do Filho de Deus, porque no versículo 14 ele diz, a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. É uma coisa muito linda. E você pode ver esse grandioso mistério de Deus sendo revelado. Às vezes você tem a Bíblia em casa e você não dá muita importância para a Bíblia. Ela está lá entre os teus livros, na estante, quem sabe, ou lá engavetada, ou em outro local, e empoeirada, e você diz, é um livro qualquer. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Eu tenho certeza que a partir de hoje você está sendo despertado para ler a Bíblia com a sua família. A palavra de Deus como comunicação verbal de Deus. Por exemplo, nós encontramos nos decretos de Deus. No livro dos princípios, que é o livro do Gênesis, nós vemos a palavra de Deus tomando a forma de decretos poderosos, que causaram também eventos e trouxe coisas excelentes. Você, no capítulo 1 do livro de Gênesis, você lê a seguinte palavra, disse Deus, haja luz, e houve luz. Não é uma questão de apenas você vai ler que Deus disse haja luz e não houve luz. Na sequência você tem logo o efeito daquela palavra, a palavra criativa, e houve luz. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Deus criou ainda o mundo animal, proferindo sua poderosa palavra. Ele disse, produz a terra, seres viventes, conforme a sua espécie. Animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. Você vê que Deus, na sua criação, ele foi detalhista. Ele não se esqueceu de nenhum detalhe no seu projeto criativo. Na criação destas obras magníficas, o Senhor Deus usou o verbo bará, que significa criar do nada. Eu gosto muito, e eu aprendi com o professor Hodgson, sabe? Quando ele ministrava as aulas para a gente, então ele dizia Bereshit, bará, Elohim. Então, esse verbo bará, ele significa criar do nada. Você, às vezes, ouve alguém dizendo, porque fulano criou isso, criou aquilo. Na verdade, hoje, ninguém cria. Geralmente, todo mundo copia. Agora, preste atenção, Deus não copiou de ninguém. Esse verbo que nós lemos, o bará, significa criar do nada, criar sem matéria-prima. Isto significa tornar a existência o que não existia. Deus é poderoso, Ele é muito poderoso, graças a Deus por isso. E então, tem uma outra revelação para você muito interessante, que eu quero lembrar você, que o verbo no grego, como nós chamamos logos, que está na segunda pessoa, e essa segunda pessoa é o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus,
você encontra essas palavras nos ensinos paulinos. Por exemplo, quando Paulo escreveu a carta aos Colossenses, por sinal, a carta aos Colossenses é uma das cartas mais espirituais. No capítulo 1, a partir do versículo 12, olha que texto maravilhoso que identifica Jesus Cristo como Filho de Deus e o participador direto na criação. Diz assim, dando graças a Deus que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Versículo 13, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Versículo 17, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Paulo aqui nesse texto faz uma referência à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, ele estava lá na criação, ele era a palavra, ele era o verbo, e quando Deus usava a palavra, o verbo, então as coisas iam aparecendo. Jesus, ele é isto que você nesta noite passou a saber. E ele tem o poder para salvar a tua alma. Ele é o único Salvador. Ele foi colocado como mediador entre o homem e Deus. Eu oriento você e sua família a seguir a Jesus, a ter Jesus no seu lar, como Salvador da sua família. Quando Jesus falava aos seus ouvintes, ele dizia que as Escrituras testificavam dele. Ele disse que ele estava escrito nos Salmos, dele falaram os profetas. Olha uma coisa muito linda. Tenho certeza que você está interessado a aprender um pouco mais a respeito de Jesus Cristo, o nosso eterno Salvador. A palavra de Deus é a verdade. Então, eu te convido a andar na verdade, a andar na palavra de Deus. Que o Senhor abençoe o seu coração e que esta boa palavra encha a tua alma nesta noite e que você, e também neste dia, seja qualquer hora que você estiver, durante 24 horas do dia, sendo noite, sendo dia, manhã ou tarde, você possa desfrutar com a sua família da boa palavra de Deus, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que haja abundante palavra nos seus lábios, nos seus pensamentos, na sua casa, para que cada dia seja mais abençoada. Que Deus te abençoe. Eu vou orar por você e sua família.